as nossas Bíblias, o livro de Esther, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Esther está no Antigo Testamento. Esther, capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Esther, capítulo Glória 5. ao teu nome, Senhor. Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Esther, capítulo 5. Vamos esperar que todos achem. Nós vamos fazer a leitura do livro junto. Livro de Esther, capítulo 5. Nós vamos aprender um pouco mais de Cristo Jesus. Vamos aprender hoje, eu não gosto de intitular, mas hoje nós vamos aprender um pouco sobre a justiça de Deus. Se você meditar na palavra do Senhor, você vai verificar que desde Gênesis até Apocalipse, a palavra do Senhor Deus é bem clara em nos dizer que Ele é amor, mas Ele também é justiça. E o texto do qual vamos fazer menção esta noite, vai nos ensinar que a justiça do Senhor existe, Ele é justo. Então, abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 5. Nós vamos fazer menção de alguns versos a partir do verso de número 9. Todos acharam? Digam amém. Amém. Verso de número 9 em diante, a palavra do Senhor Deus vai nos dizer assim: naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou, nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa, reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos, e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã também com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Amém? Amém. Podeis sentar-vos, irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos, uma das figuras do livro de Esther é um homem judeu por nome Mardoqueu. Este livro nos fala de uma localização, vai nos dar uma localização acerca de todo o Império Persa. Este livro vai nos dizer sobre a fortaleza de Suzã, que ficava dentro do Império Persa. E nesta localização, nesta fortaleza Suzã, havia uma espécie de hospedagem, havia uma estadia, e essa estadia era de inverno. Foram feito uma estadia de inverno lá em Fortaleza de Suzã, dentro do Império Persa, para os visitantes e para os viajantes, todos que passavam pelo Império, se quisessem, se precisassem, poderia entrar na Fortaleza de Suzã e se hospedar ali, pois havia uma estadia de inverno. Mas a Bíblia vai nos dizer que nesta estadia havia alguns judeus. Estes judeus, é bom lembrar aos irmãos que aqui no Império Persa eles não são escravos, todos são livres. Mas a Bíblia vai nos dizer que por escolha deles, por acomodação, eles vão desejar e opinar a ficar morando na estadia. Então a estadia é grande, tem espaço, mas não está vazia, tem moradores fixos, que são os judeus de Jerusalém, que não voltaram para Jerusalém, preferiram ficar ali morando no Império Persa. E a Bíblia nos diz que neste cenário, então, é que nós vamos encontrar aqui grandes histórias, e uma delas hoje nós vamos
meditar na palavra do Senhor Deus. História essa de resistência, essa história é uma história de perseguição, é também uma história de posicionamento e no final nós vamos ver uma grande vitória da parte do Senhor Deus para o seu filho. Meus irmãos, nesta época havia um rei. A Bíblia vai nos dizer que havia um rei e a Bíblia nos conta no livro de Esther que o rei então decidiu banquetear-se por aproximadamente 180 dias. 180 dias de festa, não é como nos dias de hoje, que a gente faz festa de algumas horas. Lá, neste tempo, as festas eram grandiosas, eram mais de meses festejando. A Bíblia nos diz que numa ocasião o rei Assuero, em outra tradução está rei Xerxes, é a mesma pessoa. O rei Assuero, então, ele vai decidir banquetear por 180 dias aproximadamente. E depois de 180 dias aproximadamente, a Bíblia vai nos dizer que ele lembra de sua esposa, uma mulher por nome Vasti. Vasti é a rainha do Império Persa. Então, depois destes dias, ele pensa em chamá-la, ele faz o convite a ela para que venha banquetear com ele, juntamente com os seus convidados. Mas a Bíblia vai nos dizer que a sua mulher, então, ela não quer festejar com ele, ela recusa, então, o convite. E com isso, o rei Assuero, o rei Xerxes, ele tem consigo seus chefes de estado. Em outra tradução está conselheiros, e até numa outra tradução está príncipes. É o mesmo cargo. Então a Bíblia vai nos dizer que os príncipes do rei Xerxes, do rei Assuero, vai ficar com medo pela atitude, vão temer a atitude da rainha Vasti, porque eles vão pensar que isso, negando o convite do rei, ela sendo rainha, isso vai ser mal visto pelo universo feminino do Império Persa. Então eles decidem entre si, fazem uma reunião entre si e decidem então ir até o rei. Indo até o rei, eles dizem: olha, rei, façamos o seguinte, porque o Senhor, o meu Senhor, deponha a rainha. Em outra tradução, destitui a rainha, expulsa a rainha do palácio. A Bíblia nos diz, irmãos, que o rei Assuero, ele toma para si essa sugestão, ele acata a sugestão dos seus príncipes, dos seus conselheiros, e assim foi feito, ela foi destituída do reino. Aleluia. A Bíblia nos diz que o tempo passa, e o tempo se passando, o rei se dessola. A Bíblia nos diz que os seus conselheiros, mais uma vez, os seus chefes de estado, vão se reunir e vão dizer: olha, o nosso rei está só, então trazemos para ele uma companhia. Então, entre eles se reuniram e colocaram à prova a beleza de todas as virgens do Império Persa. A Bíblia vai nos dizer que isso ocorre, eles fazem uma espécie de concurso de beleza somente com as virgens do Império. A Bíblia nos diz, então, que uma moça por nome Radassa, ela também é selecionada para a prova de beleza. A Bíblia nos diz que Radassa não é daquele povo, ela é uma judia. Radassa é filha adotiva do seu primo Mardoqueu. E a Bíblia vai nos dizer então que o concurso ocorre, as moças são chamadas, são selecionadas e elas vão passar um grande período para então conduzir a carruagem. E grite: olha, este homem é qual o rei se agrada. Irmão, entenda, o inimigo de nossas almas, ou o inimigo, ele não pode morrer agora porque ele é peça ativa na composição da tua exaltação. Glória a Deus. Ele precisa ver a honra do Senhor Deus sobre a sua vida. A Bíblia nos diz que o rei, então, atentamente ouvindo os conselhos do seu príncipe Amã, vai dizer: pois bem, então corre e apressa-te, pois o homem de confiança que preciso é você. E para conduzir a carruagem e para também gritar a favor de um homem judeu, por nome Mardoqueu. A Bíblia vai nos dizer então que Amã se impressiona com isso,
mas acata a autoridade de seu rei. E Deus, irmão, ele é Deus de amor, ele também é Deus de justiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele diz, veste, a primeira coisa que ele diz, olha, veste este homem com a sua roupa real. E roupa real é o ápice da honra de que qualquer homem pode ter perante o império, irmão. Qualquer homem tendo a roupa do rei é o ápice de uma honra. E é a primeira coisa que Amã vai pedir. É algo incomparável. Pois bem, Deus, irmãos, hoje, como ato profético, Ele pede para que eu e você levantemos as nossas mãos nesta noite. Glória a Deus. Pois Ele está dando roupas reais. Glória a Deus. Vestes reais para nos revestir do alto da cabeça aos pés. Se você quer tomar posse dessa palavra, não, pois Deus é fiel. A Bíblia vai nos dizer no capítulo de número 10, capítulo 6, verso de número 10, o rei vai ordenar então que Amã vá depressa, apanhe o manto, em outra tradução a roupa, as vestes, apanha também o cavalo, em outra tradução a carruagem, e faça com que o judeu a use, conforme você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do rei. Não omita nada do que você recomendou. Aleluia. Ele está dizendo, não esqueça nada do que você recomendou. Você vai fazer tudo para este judeu aí. Glória a Deus. Uma coisa que eu gostaria de deixar ênfase aqui para os irmãos, destacado aqui para os irmãos, é que o rei, ele logo diz, pegue tudo, faça conforme tudo você me sugeriu para este judeu Mardoqueu. E note, ele está sentado junto à porta do palácio real. Irmãos, Deus sabe por onde eu e você anda. Glória a Deus. Por onde eu e você nos encontramos. Por isso, não se desvie dos caminhos do Senhor, irmão. Deus, Glória a Ele Deus. é o caminho, Aleluia. Ele é a verdade e Ele é a vida. Aleluia. A Bíblia nos diz que Amã vai apanhar o cavalo, vai vestir Mardoqueu e vai conduzi-lo pelas ruas da cidade, como ele havia sugerido. E ele vai gritar, verso de número 11, isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Glória a Deus. A honra do Senhor veio para Mardoqueu. Logo após isso, a Bíblia nos diz que Amã, humilhado pelo que aconteceu, ele corre para a sua casa. E Mardoqueu, ele volta para a porta do palácio. Diante de conquistas, irmãos, diante de resposta de Deus, diante de bênção do Senhor, para onde eu e você andamos? Para onde eu e você voltamos? A Bíblia vai nos dizer que Mardoqueu, depois de ser honrado pelo rei, ele volta onde estava. Ele não saía da porta do palácio real. Então ele volta. Cuidado, irmão. Cuidado, porque você está com as vestes reais. Você está com a coroa real. Mardoqueu, ele volta para onde estava, para a porta do rei, porque ele sabe que a roupa que ele está não é dele, é emprestada, é do rei. Ele sabe que a carruagem não é dele, é do rei. Ele sabe que a guarda real, ao povo que estava guardando ele, protegendo ele, não é dele, é do rei. Ele sabe que a coroa não é dele, tudo pertence ao rei. Glória a Deus. Note, Mardoqueu, mesmo antes de ter essa honra, mesmo antes também de ter uma vida financeira abastada, pois a Bíblia vai nos dizer que ele era muito pobre, mas no final de sua vida ele se tornou um homem muito rico e pôde desfrutar de suas riquezas. Então, antes mesmo de ser favorecido deste modo financeiramente, de ser honrado, ele estava na porta do rei. E logo após ser honrado, ele voltou para a porta do rei. O que eu e você aprendemos com isso é que, independente da minha vida
independente da minha vida familiar, conjugal, financeira, social, afetiva, amorosa, eu preciso saber que eu não posso sair da porta do reino. Glória a Deus. A porta do reino aqui simboliza para mim, para você que é cristão, a presença do Senhor, irmão. Glória a Deus. Pode se afastar dos caminhos do Senhor, da presença do Senhor. Não se afaste de Deus. A Bíblia nos diz que Amã, ao chegar em casa, ele corre para sua casa, e ao chegar em casa agora, ele chega cabisbaixo e vai encontrar somente a sua mulher, não mais os seus amigos, somente a sua mulher. E agora a mulher de Amã, Zeres, ela está com um discurso bem diferente. A Bíblia vai nos dizer que ela se achega ao seu marido e diz: olha, se esse Mardoqueu é descendente de judeu, você só começou a cair diante dele. Zeres, ela conhecia a descendência de seu marido, não sendo cristã, não sendo adoradora do Deus vivo. Ela sabe que tudo tem consequências. Meu Deus. E ela sabe, ela conhece, então, a descendência de seu marido. Ela sabia que Amã, ele era descendente de Malequita e de Gagita. Em Êxodo, capítulo 15, vai nos dizer que o Senhor Deus jurou. Não foi homem, irmão, foi o Senhor. O Senhor Deus jurou que havia a guerra do Senhor, a guerra dele, contra todo Malequita, de geração em geração. Meu Deus. Então, Zeres, ela sabe, então, dessa proposta, desse juramento, que o Senhor havia feito para todos aqueles que são malequitas. E ela sabe, então, que uma consequência viria para o seu marido. É por isso que Moisés, cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai dizer: Jeová Nissi. É nessa ocasião, porque ele sabe que o Senhor é a nossa bandeira. Glória a Deus. Ele não se arrepende. A Bíblia vai nos dizer que ele não se arrepende, ele decide fazer os mesmos caminhos que os seus pais. E, irmão, Deus é santo. Deus, ele é fiel. Tudo que ele promete, cumpre. Se Deus, ele prometeu cura para a sua vida, certamente ele curará. Se Deus prometeu para você, para a sua família, libertação, certamente o Senhor libertará. Glória Se o Senhor Deus, Glória a ele Deus. prometeu portas abertas, certamente o Senhor já abriu as portas dos céus e vai derramar sobre você bênção sem medida. Como a palavra nos diz, bênção sem medida, sacudida, recalcada e transbordante. Glória a Deus. Porém, para os seus, a Bíblia também precisa exercer a fé. A Bíblia vai nos dizer, então, no livro de Esther, no capítulo de número 5, que ela vai se apresentar ao rei, sem que ele chamasse. E o rei, então, vai estender o seu cedro de ouro. No capítulo 5, a partir do verso de número 1, a Bíblia vai nos decorrer de como estava o local. Ele estava sentado no seu trono. A Bíblia vai nos dizer que ele estava acompanhado dos seus guardas, estava acompanhado dos seus príncipes e convidados. E a porta central estava aberta, e quando Esther chega, ele logo a vê. E a Bíblia vai nos dizer que, vendo ela, ele estende o cedro de ouro. Isso era sinal de que ela poderia entrar. Isso era sinal dizendo aos guardas: olha, pode liberar que ela pode entrar sim. E ao entrar, a Bíblia vai nos dizer que ela toca no cedro de ouro. E depois que ela toca no cedro de ouro, é que o rei fala para ela. A Bíblia vai nos dizer que ele diz: o que queres, Esther? Pede o que quiseres. Até a metade do meu reino te darei. A Bíblia nos diz que Esther vai olhar para o seu rei e vai dizer: eu quero um jantar. Em outra tradução, ela vai dizer: eu quero um banquete. E a Bíblia vai nos dizer que ela diz mais: eu quero um banquete para o meu Senhor, e quero um banquete junto ao meu Senhor, o seu príncipe Amã. A Bíblia vai nos dizer então que no mesmo dia
Foi preparado então este banquete. O rei se reúne com a rainha e com o príncipe Amã. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Amã ele chega orgulhoso, cheio de si, muito feliz, porque isso era um privilégio. Na época não era costume rainha fazer banquetes, era somente o rei que organizava as festas. Então, para ele, era um orgulho só ele jantar com a rainha e com o rei, não tinha mais convidados. Então, a Bíblia nos diz que ele chegou orgulhoso, feliz, contente pelo convite que havia recebido. A Bíblia nos diz, então, ao decorrer deste mesmo capítulo, que logo após eles terem tomado o vinho, o rei toma a palavra novamente e vai dizer: Ester, o que queres? Até a metade do meu reino eu te darei. E aqui, irmão, eu e você aprendemos uma grande lição. Glória a Deus. Porque Ester, antes de ser Ester, ela é Radassa. E Radassa, ela é moça judia. Então ela sabe que Deus vive e vive para sempre. Glória a Deus. Ela ao Senhor, ela serve a Deus. Então aqui eu e você podemos aprender uma grande lição com ela, porque ela para, pensa e ela não se precipita. Porque algo curioso aqui eu e aprendemos com você, irmãos, o dom da palavra é lindo, mas a sabedoria do silêncio, ela é perfeita. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que Radassa para, pensa e diz assim: olha, eu quero um novo banquete com o meu Senhor e também com o seu príncipe Amã, amanhã. A Bíblia vai nos dizer que eles banqueteiam, comem, bebem. O tempo passa e tudo isso, irmãos, é um trabalhar de Deus. Porque Ester, ela poderia pedir qualquer coisa naquele momento. Mas como ela é temente a Deus, ela ouve a voz do Senhor Deus. Ela não se precipita. Aleluia. Por isso, querido, não faça nada sem que Deus lhe ordene a fazer. Glória a Ouve Deus. somente a voz do nosso Deus, porque Ele é santo. Amã, após o banquete, ele sai e vai para a sua casa. A Bíblia nos mostra que ele vai direto para a sua casa, todo feliz, todo contente pela oportunidade que acabara de ter e pela oportunidade que ainda viria, porque no dia seguinte ele também ia comer, se banquetear, juntamente com o seu rei e a sua rainha. Mas mal ele sabia que a rainha já estava a ponto de desmascarar. Ao sair do palácio, algo curioso na história do Império Persa é que havia na frente do palácio uma grande praça pública. E note, irmão, não era comum ter praça pública no Império Persa e nenhum outro império. A história vai nos dizer, dos impérios, que haviam sim praças somente para o rei, somente para a rainha, dentro do palácio. Mas aqui a Bíblia vai nos mostrar que Assuero é um homem visionário. Então, além das praças que ele tinha dentro do seu império, dentro do seu palácio, ele faz uma praça pública na frente do seu império, na frente do seu palácio. Então, a Bíblia vai nos dizer que havia uma grande praça na frente do palácio e a praça tinha um nome. O nome era Porta do Rei. E ao passar pela praça, porque ele tinha que sair dos portais e passar pela praça, não tinha um caminho. A Bíblia vai nos dizer então que todos que estavam ali se curvavam diante dele, porque todos sabiam que Amã era a autoridade no império, ele é um príncipe, então todos se ajoelhavam quando ele passava. Porém, Amã vai se deparar no caminho com um homem que não se curva perante a ele. O homem por nome Mardoqueu. O texto do qual fizemos menção esta noite vai nos dizer isso. Mesmo sabendo, irmãos, que Amã, ele tinha todo o poder, pois ele andava com os papéis que o rei tinha assinado como lei,
de que ele teria e podia matar todo e qualquer judeu. Então, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que ele era conselheiro do rei, príncipe do rei, mesmo sabendo que ele andava com edito, né, com documento consigo, mesmo sabendo que ele podia matar ele a qualquer momento, Mardoqueu, ele não se curva àquele homem, porque Mardoqueu é servo do Senhor. Glória a Deus. E ele sabe que só devemos adorar aquele que era, aquele que é e aquele que é divino, todo-poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Amém? Se depara com este homem, fica furioso, o texto vai nos dizer isso, mas ele não para, ele continua o seu caminho e vai para a sua casa. A Bíblia nos diz que lá ele se encontra com sua mulher Zeles e também se encontra com seus amigos, verso de número 10. E com eles, a Bíblia vai nos dizer que eles vão banquetear. Aqui, Amã vai dizer para os seus amigos, vai dizer para a sua mulher as suas grandezas, vai dizer as suas glórias, vai dizer as suas conquistas, vai falar também acerca da sua fama. Aleluia. Mas logo no verso de número 13, a Bíblia vai nos dizer assim: mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio do rei. Irmãos, Satanás ele pode até comemorar o que está acontecendo muito no nosso país, que é a prostituição infantil que só cresce. O Satanás, o inimigo de nossas almas, ele pode até comemorar os casos de pedofilia que só cresce, a homossexualidade que só cresce. Ele pode comemorar a corrupção grande que está neste país. Ele pode comemorar aqueles que se apostasaram da fé, que se afastaram dos caminhos do Senhor, mas quando ele olha uma igreja que é santa, lavada, remida pelo sangue do Glória a Deus. Ele sabe que ali há um povo que não se curva, irmão. Por isso, nesta noite eu quero lhe lembrar, querida, não importa a dificuldade, não importa o problema, a situação, a falta do emprego, a saúde debilitada, o problema conjugal, afetivo, Glória a Deus. amoroso. Glória a Deus. O importante é estarmos firmes no caminho do Senhor Deus. Glória a Deus. É não se curvar perante Glória a Deus. a Bíblia nos diz que Amã, depois de ouvir os conselhos dos seus amigos e da sua mulher, ele vai deram uma ideia para ele: olha, por que você não faz, já que está furioso, por que não faz então para este homem, Mardoqueu, uma espécie de forca? A Bíblia vai nos dizer, verso de número 14, ele faz a forca. Irmãos, a história nos conta que a forca que Amã faz para Mardoqueu era uma forca diferente, porque não era uma forca comum que se fazia na época. Ele, por ser um homem tão cruel, ele planeja tudo. A história vai nos dizer que a forca foi feita dentro do quintal dele, dentro da casa dele, na esperança de que estivesse bem guardada. E além disso, ele faz muito alta. A forca dava-se cerca de 20 metros de altura, algo que nunca foi feito, porque a Bíblia vai nos mostrar que ele planeja tudo na intenção de que qualquer um que estivesse dentro do império, dali pudesse ver então a morte de Mardoqueu. A Bíblia vai nos dizer que isso ocorre, ele faz, e naquela mesma noite, enquanto Amã vai preparando a forca, na ideia de matar o judeu Mardoqueu, a Bíblia vai nos mostrar, no capítulo de número 6 do livro de Ester, que o Senhor Deus vai entrar ali no palácio do rei e vai tirar o sono do rei. O rei agora não dorme, está com insônia. Irmão, se de um lado estão preparando uma forca para mim e para você, na intenção de matar a nós, saiba que o Senhor Deus em silêncio, Ele está trabalhando. Glória a Deus. Vida em favor da sua vida. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que o rei vai perder o sono e ele vai ordenar então aos seus
escravos, seus servos, ele vai dizer, olha, tragam para mim os pergaminhos, tragam para mim os livros das crônicas. Livro das crônicas é livro das memórias de um rei. Todo rei, quando estava governando o império, ele escrevia tudo o que acontecia durante o seu reinado. Então ele pede para que traga para si o livro das crônicas. Glória a Deus. Irmãos, era mais do que costume, era uma tradição. Os reis são diferentes de pessoas comuns. Tudo que acontecia, eles anotavam. Não é como eu e nem como você, que quando ajudamos nós somos bem-vindos, mas quando nós precisamos nós somos esquecidos. Não era assim, tudo era registrado. E o rei, então, tendo o livro das crônicas, ele tem logo uma memória. Então o rei ele começa a ler. A Bíblia vai nos dizer que logo vai surgir um nome familiar para ele, o nome Mardoqueu. E lá estava escrito que Mardoqueu anteriormente havia denunciado uma conspiração contra o rei. E essa conspiração era de que o rei seria morto. Foi feito por 2 homens, por Bigtan e por Teres. Então eles planejaram então a morte do rei, que matassem os 2 o rei. Mas a Bíblia vai nos dizer que Mardoqueu fica sabendo e denuncia estes homens ao Império Persa, e por causa de Mardoqueu, por causa da sua denúncia, o rei Assuero então não foi morto. Glória. Então, ao ler isso, o rei vê que só está escrito isso, não tem mais nada registrado. Então ele chama novamente os seus servos e diz, olha, o que foi feito para este homem? Qual foi a recompensa para este homem? Porque note, Suzã, irmãos, a região de Suzã, todo ato heróico era aplaudido, todo ato heróico era reconhecido pelo rei e exposto para todos. Então todos ficaram sabendo do que havia acontecido. O rei não foi morto por causa de um homem, um judeu que nem era da tribo deles, nem era da região deles, mas que estava ali e que foi denunciado através deste homem, mas que nada foi feito. Muitas das vezes, talvez, penso eu, que Mardoqueu tivesse pensado naquele momento, até agora eu fiz um bem para o rei, mas não fui ainda recompensado. Quem sabe ele não pensou, olha, da próxima vez que teremos uma festa, porque todo ano tinha festa, talvez eu serei recompensado. Mas, note, havia se passado cerca de 5 anos, irmãos, do acontecido, e Mardoqueu ainda não tinha sido recompensado. Então, ao ler o livro das crônicas, o rei se depara com esta falha. E talvez, muitas das vezes em nossa vida, acontece-nos isso. Acontece muitas das vezes conosco que somos cristãos, servos do Senhor. Muitas das vezes as pessoas nos dizem, por que você está indo tanto na igreja? Nada te acontece. Por que você vai tanto à igreja? Por que você tanto jejua, tanto ora e nada te acontece? Para que jejuar? Para que orar? Para que louvar a Deus? Para que ir à igreja? Às vezes nós somos questionados, para que ofertar? Para que dizimar? Sendo que a sua vida não muda, mas saiba, querido, que o nosso Deus, Ele não se esqueceu de você. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele é santo. A Bíblia nos diz, lá no livro de Apocalipse, que todos nós, todos os atos nossos, é registrado em cartório eterno, irmãos. Então tudo que eu faço e deixo de fazer está escrito em cartório real. Então saiba que Deus, Ele não se esqueceu de você. O rei vai perguntar então aos seus servos, olha, vê se há aí fora, e note, era de madrugada, vê se há aí fora alguém disponível, vê se há algum príncipe, algum servo no palácio real, aí no pátio do rei. Os seus servos saem, a Bíblia vai nos dizer que eles voltam dizendo, olha rei, tem um príncipe, ele está no meio do palácio. No meio do palácio e no pátio ele está. E ele está dizendo que precisa falar com o nosso Senhor, com o nosso rei, para lhe fazer um pedido. Então a Bíblia vai nos dizer que o rei Assuero, ouvindo isso, vai dizer, olha, então peça para que ele entre. E ao entrar,
O príncipe Amã, ao entrar, ele não tem nem a oportunidade de falar um oi para o rei. Ele toma a palavra e diz: Amã, meu príncipe, meu conselheiro, o que eu devo fazer para o homem cuja boa fama se agrada? Glória a Deus. E boa fama é bom testemunho. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 6 de Esther, no verso 6, na parte B, que Amã, irmãos, ele vai pensar consigo, ele vai pensar dentro de si, no seu coração. Bom, provavelmente este homem que o rei está falando sou eu. E todo soberbo pensa assim. Todo soberbo pensa que tudo é para ele, tudo é por ele, a honra é só dele, ele tem todo o poder, a fama é para ele e só ele merece, porque só ele presta e por aí vai. E a Bíblia vai nos dizer que isso ocorre no coração de Amã. Amã vai responder: meu rei. Feliz ele responde, a Bíblia nos mostra isso: meu rei, faça o seguinte, dá para este homem da qual para ti tens uma boa fama, dê para ele a sua roupa real, dê também a sua coroa real e dê também para ele a sua carruagem real. E mais, para ele o Senhor toma um dos seus conselheiros do qual o Senhor mais confia, dentro do harém que ficava dentro do palácio do rei. Elas vão ter uma espécie de tratamento de beleza durante um ano. E durante esse tempo, irmãos, as virgens são selecionadas, as que não foram escolhidas são levadas novamente para suas casas. A Bíblia nos diz que o tempo vai se passando e Radassa e as outras poucas virgens que restaram agora são selecionadas para uma última prova. E a prova é se mostrar para o rei. Até então, elas não tinham visto o rei de perto, não conhecia sua face. Então a Bíblia vai nos dizer que isso ocorre e ocorre a cada dia, uma virgem se apresentando para o rei. E no dia de Radassa se apresentar, a Bíblia nos diz que um certo homem que cuidava então, era o chefe, que cuidava então das virgens, ele vai chegar a ela e vai dizer, vai lembrá-la: olha, caso seja escolhida, saiba que seu nome mudará, seu nome não será mais Radassa, seu nome será Esther. A Bíblia vai nos dizer que o rei se agradou da beleza de Radassa. A Bíblia nos diz que Radassa não era uma moça comum, ela era muito bonita, muito formosa. Então, pela beleza de Radassa, o rei se encanta por ela. A Bíblia vai nos dizer, ao decorrer dos capítulos do livro de Esther, você vai verificar que ali com o rei, neste dia, estavam os seus príncipes, estava a sua guarda real, alguns convidados. Então ele toma para si esta jovem, esta virgem por nome Radassa, e de imediatamente ele coloca sobre a cabeça dela a coroa real, que simbolizava todo o poder do império para ela. Ali ele estava dizendo com outras palavras: olha, já escolhi a rainha será essa. E a Bíblia vai nos dizer que isso ocorre. E tudo isso, irmãos, é um plano divino de Deus para a vida desta moça. Porque note, Radassa, ela não era do reino, ela era estrangeira. A Bíblia vai nos dizer que é uma judia dentro do Império Persa, uma judia no meio dos persas. Mas a Bíblia vai nos dizer que tudo isso era um plano do Senhor para honrar esta moça. Glória a Deus. Que a honra chegou, a justiça de Deus chegou para a vida de Radassa e ela tornou-se rainha do Império Persa. É como está na Bíblia, e eu gostaria que, se você também puder e quiser, abrir em 1 Samuel capítulo 2, o verso de número 8, vai nos dizer acerca de uma oração de uma outra mulher de Deus, porque se você não sabe, Radassa era judia e ela era temente a Deus, irmãos. E a honra do Senhor veio mediante a vida desta moça
como na oração de Ana. 1 Samuel, capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo de Deus toma a boca de Ana e ela vai orar assim, verso 8: levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Esse é o nosso Deus. Foi exatamente o que aconteceu na vida da moça Radassa. A honra do Senhor Deus veio para a vida dela. Porque se você não sabe, a Radassa era pobre, era necessitada. E a Bíblia vai nos dizer aqui que o pobre então se assenta junto aos príncipes. Foi exatamente o que aconteceu na vida desta moça. A Bíblia vai nos dizer que nesta época então, Radassa agora é rainha. E agora, ao lado do seu esposo, o rei Assuero, ela está vivendo. A Bíblia nos diz que fora do palácio, tendo uma vida simples, humilde, pacata, está o seu pai adotivo, o primo Mardoqueu. Tudo está andando bem, tudo ocorre bem, quando surge na história um homem por nome Amã, do qual fizemos menção esta noite. A Bíblia nos diz, e a sua história nos conta, irmãos, que Amã odiava os judeus. Ele odiava os judeus por sua nacionalidade, odiava os judeus por causa da sua etnia, por causa da sua história familiar, e ele fazia isso como um agagita malequita. E por ter acesso ao rei, o texto do qual fizemos menção esta noite vai nos dizer que ele sobe ainda mais um cargo. Ele era príncipe do rei e ainda sobe mais um cargo, sendo superior aos demais príncipes. E por causa disso, a Bíblia nos diz que, tendo acesso ao rei livremente, o príncipe Amã, ele vai palpitar sobre os judeus no Império Persa. Então, diante do rei, ele vai dizer: meu rei, este povo não se aderem aos nossos costumes. Este povo não se submetem às nossas ordens. Este povo é muito diferente de nós. Façamos o seguinte: vamos ter contra eles, vamos matar todos, porque certamente o meu Senhor terá grande recompensa nos seus cofres públicos. A Bíblia nos diz que o rei Assuero se enche, ele, ganancioso, vai aceitar a proposta. Mas mal o rei sabia que aquele a quem ele fez rainha também fazia parte deste povo. Nós sabemos que quando Mardoqueu, irmãos, fica sabendo da notícia do rei, porque a notícia corre, vira uma lei, que havia um edito assinado pelo rei, que todo o povo judeu seria morto, e tinha dia, hora e local marcado. Então todos do Império Persa sabiam disso. E a Bíblia vai nos dizer que a notícia corre, Mardoqueu fica sabendo, e ao saber, a Bíblia vai nos dizer que ele manda um recado para Esther. Esther está no palácio, ele manda um recado para ela. E a Bíblia vai nos dizer que ela vai responder: olha, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer por enquanto nada, porque faz mais de 30 dias que o rei não me procura. Mardoqueu então vai contra-atacar ela dizendo: olha, quem sabe se não foi para este tempo que o Senhor Deus te colocou aí. Meu Ele Deus. diz mais. Glória a Deus. Se você não quiser ajudar, não tem problema, porque certamente socorro de Deus virá para nós. Mas, ele diz ainda mais, mas não pense que porque você está dentro do palácio será poupada. Então, mediante a este recado, Esther vai responder de imediato e vai pedir para que as suas servas mandem o recado. E o recado era: olha, então façamos o seguinte: reúne todo o povo judeu e vocês vão orar, vocês vão jejuar a meu favor. Certamente eu e as minhas servas faremos o mesmo, e eu vou ter com o rei, e caso eu morra, morrerei. Esta foi a resposta de Esther para o seu pai adotivo. Glória. Havia uma lei, irmãos, que ninguém podia ter com o rei caso ele não chamasse.
E todos sabiam disso. A sentença para este sujeito era a morte. Então, por saber disso, é que ela dá esta resposta para o seu pai adotivo. Mas quem é direcionado por Deus não perece, irmãos. Glória a Deus. Ficar sempre debaixo das potentes mãos do Senhor. Glória a Deus. Quem o sustenta? Glória a Deus. O salmista, no Salmo 91, no verso 7, ele vai afirmar: olha, 1000 cairão ao teu lado. Glória a Deus. 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ele afirma. Glória a Deus. Ele tem fé em Deus. E o que eu e você precisamos é ter fé em Deus. Glória a Nós Deus. precisamos exercer a nossa fé. Não é só dizer que promete juízo e certamente ele cumprirá. Enquanto Amã, a Bíblia vai nos dizer que enquanto Amã vai conversando com a sua mulher Zeres, porque ela entende isso, né? Ela sabe que haverá uma consequência para o seu marido, então ela tenta explicar isso para ele. Olha, você tocou no ungido de Deus, você tocou em alguém que não era para tocar. Certamente o juízo do Senhor virá contra você. Ela está conversando, ela está tentando explicar isso para ele. O dia está amanhecendo e os servos do rei chegam. Os servos do rei chegam na casa de Amã e a Bíblia vai nos dizer que eles chegam e falam: olha, se apresse, pois está chegando a hora do segundo dia do banquete que você tem com a rainha Esther e também com o nosso rei Assuero. A Bíblia nos diz que Amã se levanta e vai. Amã é levado ao palácio, se assenta na mesa do rei e logo vem Esther e vem Assuero. E note, no capítulo 7 do livro de Esther, vai nos dizer que o cerimonial, irmão, é o mesmo, nada muda. O cerimonial continua sendo o mesmo. A mesa está posta, só há um convidado, Amã, há ali a rainha, há ali o rei, ao redor da mesa estão servos para servir. O cerimonial é o mesmo. Aleluia. O rei, então, logo após beber o vinho, ele vai perguntar: Esther, e aqui ele faz pela terceira vez a pergunta à sua mulher Esther. Ele vai dizer: Esther, o que tu queres? Até a metade do meu império eu te darei peças. E diante de nós, irmãos, nesta noite, o Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, me impulsiona a dizer que nesta noite, pela fé, se você tem fé, o Senhor Deus, Ele está colocando sobre nós nesta noite um banquete. Glória a Deus. Preparada, e assentada nela está o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, dos reis. Glória a Deus. E Ele está lhe dizendo nesta noite: pedes o que tu queres. Esther vai responder: meu marido, o meu pedido é por mim e pelo meu povo, porque há um homem do seu governo que nos persegue, que aflige as nossas almas e planeja nos destruir. A Bíblia vai nos dizer que o rei vai questionar Esther e vai dizer: rainha Esther, verso de número 5, rainha Esther, quem é este? O Senhor, irmão, Ele te pergunta nesta noite: o que te aflige? O que está te perseguindo? E logo após esta palavra simples, nós vamos orar a Deus. Nós vamos clamar ao Senhor, pois o Senhor, Ele é fiel para ouvir a nossa humilde oração. Glória a Deus. Não saia daqui sem antes falar com o Senhor, irmãos. Esther vai responder: é este, verso de número 6. É este, o teu príncipe Amã. O rei indignado, a Bíblia vai nos dizer que ele fica indignado e surpreso, porque aqui é que ele está sabendo que a sua mulher, aquela virgem que ele tomou como esposa, aquela mulher bela, era judia. Até então ele não sabia. Então aqui ele sabe, ele fica então surpreso pela resposta dela e indignado pelo que ela acabara de falar. A Bíblia vai nos dizer então que indignado e também surpreso, ele sai. Ele levanta-se da mesa e sai.
deixa só os dois lá. É quando Amã sai, rodeia a mesa e vai para os pés de Ester. E ali ele toca os pés dela e pede súplica. Ele pede perdão. Ele suplica por misericórdia. O rei, a Bíblia vai nos dizer que aonde ele está, ele volta. E quando ele volta, ele se depara com esta cena de Amã prostrado nos pés de Ester, a tocando nos seus pés e pedindo a ela misericórdia, pedindo a ela perdão. E ele tomou para si, como rei, uma ofensa, porque havia uma lei de que ninguém podia tocar na rainha, a não ser o rei Assuero. E o príncipe Amã está prostrado tocando em seus pés. Então ele toma aquela cena como um desrespeito, como uma afronta para si, e imediatamente ele pede para que os seus guardas tome Amã para matá-lo, porque ninguém podia tocar na rainha senão ele mesmo. O rei então ordena ali para que os seus servos, os seus guardas reais pegassem Amã e o matassem. E havia um guarda por nome Arbona, um dos seus servos. Ele vai dizer assim: rei, olha, saiba que já tens uma forca para matá-lo. Daqui a Bíblia vai nos dizer que a conversa se estende, o rei para então e observa aquele servo, e aquele servo vai dizer: olha, ele mesmo fez uma forca, ele fez uma forca bem guardada, está dentro do seu quintal, protegida pelos seus familiares, dentro da sua propriedade, bem alta, para que todos vissem. E ele fez isso para um homem chamado Mardoqueu, um judeu. Então, se queres matar, saiba que já tem uma forca para ele. E o rei então vai dizer: assim seja. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios capítulo 11, o verso de número 8. Se você puder e quiser, abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 11. E eu já estou encerrando a minha participação, irmãos. A Bíblia nos diz acerca da justiça do Senhor. A Bíblia, toda ela, vai nos falar acerca de amor, de justiça, mas nesta noite eu quero deixar para a sua meditação o juízo do Senhor, que está escrito em Provérbios 11, 8. Vai nos dizer assim: o justo é o justo. Aleluia, Deus. O justo é salvo, é liberto das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio, ou seja, o ímpio fica no lugar do justo. E foi o que aconteceu com Amã. Meu Deus! Amã preparou uma forca para um homem que ele odiava, um homem Aleluia, judeu Deus. por nome Mardoqueu, porque Glória. não se prostrou diante dele. E a Bíblia vai nos dizer que a justiça do Senhor para Amã foi feita, como em Provérbios 11, capítulo 11, verso 8, perdão. Que foi o caso da justiça do Senhor, porque agora Amã vai ser morto na forca que fez. A Bíblia vai nos dizer, no verso de número 10, no capítulo 7 do livro de Ester, que assim foi feito. Ele morre enforcado, do jeito que ele queria para o seu inimigo. Oh, glória. Dentro da sua propriedade, de frente para os seus filhos. A Bíblia nos diz que Amã era pai de muitos filhos. Então, de frente à sua mulher, de frente aos seus filhos, no alto da forca, a forca era 20 metros de altura, para todos verem, e diante de todos ele foi morto enforcado. A Bíblia vai nos dizer que antes disso, irmã, consciente, o rei vai ter com Amã. E ele tem com Amã e não diz nada, apenas toma uma atitude. A Bíblia vai nos dizer que o rei Assuero, perante Amã, antes dele ser morto, ainda consciente, ele vai tirar de Amã duas coisas. Ele vai tirar o anel, que simboliza a autoridade, e ele vai também tirar a chave, que simboliza o poder. Então, antes de Amã ser morto pela forca que ele mesmo fez, a Bíblia vai nos dizer que em sã consciência, agora ele sabe que vai morrer, de que forma que vai morrer, mas antes
é-lhe tirado toda a autoridade de príncipe que ele tinha e também todo o poder que ele tinha dentro e fora do império. É o que Deus fez na vida deste homem. É a justiça do Senhor para a vida de Amã. Deus, irmão, Ele sabe o nível de cada perseguição de cada um de nós. Todos nós vivemos perseguição em alguma área da nossa vida. Então, irmãos, creia em Deus, pois a justiça do Senhor para ti será feita. Há pessoas que são perseguidas dentro do trabalho, há pessoas que são perseguidas dentro de casa, ao redor, com os seus vizinhos. E a Bíblia hoje nos diz acerca de justiça. O texto do qual fizemos menção esta noite vai nos explicar um pouco sobre a justiça do Senhor e vai nos dizer que sim, Deus também é justiça. Por isso, nesta noite, nesta hora, eu quero lhe pedir, fique de pé, nós vamos orar ao Senhor, e nessa hora eu convido você a orar comigo e peça ao Senhor Deus que Ele venha fazer justiça na sua causa, que Ele venha fazer justiça para a sua vida, para os seus familiares, para dentro da sua casa. Ore juntamente comigo, não deixe que eu ore sozinha. Ore também junto comigo e peça a Deus a sua justiça, pois Deus é amor, mas também Deus é justiça. Vamos orar? Levante as suas mãos aos céus, feche os seus olhos, vamos todos orar. Senhor Deus, em o nome do teu Filho amado, Jesus querido, nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor Deus. Obrigada, Pai amado, que ela possa ser penetrante aos nossos corações, que ela não volte vazia, mas antes faz tudo o que lhe apraz, tudo o que a designou, assim como a tua palavra nos afirma, Deus. Pai amado, em o nome de Jesus eu te peço, eu não conheço, Senhor, a necessidade dos teus filhos, mas a tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor é santo, justo, verdadeiro, aquele que zela pela tua palavra. Por isso, nesta noite eu te peço que se faça justiça sobre este lar, que se faça justiça sobre esta vida. Abre, Senhor, as comportas dos céus, derrama sobre nós bênção sem medida, bênção sacudida, recalcada, transbordante. Entra, Senhor, na área da saúde, entra na área familiar, na vida conjugal dos teus filhos. Opera o teu querer, opera o teu milagre, realiza, Senhor, a tua vontade. É que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, e você diz amém. Você pode aplaudir ao Senhor.